Reencontrar alguém depois dos 30. Gente, deixa eu tentar explicar. Você já parou pra pensar ou já passou pela situação de, por um exemplo, você tinha pode ser um namorado, um amigo ou alguém que trabalhou com você, qualquer pessoa que passou pela tua vida e que a última vez que essa pessoa teve um contato com você, você tava numa fase jovem, né? E aí, de repente, você sabe que vai encontrar ou encontrou com essa pessoa depois da fase dos 30, depois que já tem mais de 30 anos. Já aconteceu isso com vocês? Ou não aconteceu e de repente você parou pra pensar que ai, se acontecesse. Deixa eu tentar explicar pra você. Vou pegar agora uma situação que provavelmente você talvez se identifique ou se reconheça nessa situação. Às vezes você não passou por isso, mas você tava indo num lugar ou andando na rua e de repente do outro lado da rua, da calçada, no mercado, imagina essa situação. Você vê aquela pessoa que te conhecia antes de você tá na idade que você tá agora, que te conhecia mais novo. Geralmente a gente sente gatilho por um exemplo assim. Ah, aquela pessoa ali, ou ela foi uma pessoa, um flerte, alguém que você paquerou, alguém que você gostava, ou alguém que nada a ver, mas principalmente pessoas que quando eram mais jovens tinham um corpo diferente do corpo que você tem atualmente. Por um exemplo, eu aos 20, na casa dos 20 anos, eu tinha um corpo ali magrinho. Como eu falei pra vocês no episódio passado, eu nunca fui uma pessoa rato de academia e nunca tive aquele corpo, um abdômen, né, marcado. É uma coisa muito triste que eu carrego até hoje. Gostaria e creio que eu vou fazer uma lipoaspiração autodefinitiva, sabe, pra trazer essa barriga que é o meu sonho. Mas assim, nunca tive. Mas assim, era ali magrinho. Gente, eu tinha umas pernas, eu tinha uma bunda, tá? Onde qualquer praia ou piscina que eu ia, eu chamava atenção, né? E aí corta pra você muitos anos depois, né? Eu tô falando quando eu tava na casa dos 20 e agora eu tô na casa dos 30, quase 40, na verdade. E você tem um corpo totalmente diferente daquilo. A bunda já não é mais daquele jeito. A perna já não é mais aquela mesma perna. Aquela barriga que nunca foi marcada, que já tinha uma pochete, hoje ela tem uma mala de bagagem, né? Uma coisa. E aí, de repente, você reencontra uma pessoa que não conhece essa nova versão do seu corpo. Gente, vocês já passaram por isso? Não, eu tô falando sério agora. É um desespero horrível. E aí, a gente precisa entender que é isso. Vai ter que passar essa vergonha, porque você vai ficar, viver escondendo. Gente, eu vou falar pra vocês que no começo ali das mudanças do meu corpo, eu tive esse grilo, assim, sabe? Essa trava. Eu tinha essa preocupação, né? De usar uma roupa que disfarçasse mais ali a barriga, o corpo. E tinha medo de encontrar pessoas ali do meu passado, né? Porque assim... não que ninguém tem nada a ver com isso, porque realmente ninguém paga minhas contas. Mas se eu falar pra vocês que eu não me incomodo com a opinião alheia, eu vou estar mentindo. Hoje, aos 30, quase como eu posso dizer, quase nos meus 38 anos, eu tenho uma opinião um pouco mais minha. E assim, sua opinião não vai mudar nada na minha vida. Só que eu também não posso negar que isso veio agora, né? Antes eu tinha essa preocupação ali com o julgamento alheio. E tem muita gente, que é muito sem noção. Isso é o que mais tem, principalmente quando a gente tá falando de corpo. Gente, as pessoas, elas não têm respeito nenhuma. Às vezes eu não sei se é falta de respeito ou se é falta de noção mesmo. Porque sempre tem uma pessoa que tá julgando o seu corpo, né? Ela nem tem tanta intimidade com você. E ela vai te encontrar e ela vai falar: nossa, tá gordinho, hein? Caramba, engordou. E às vezes isso pode ser muito pior quando essa pessoa nem sabe que naquele momento que ela tá falando isso com você, você emagreceu, porque você tava mais gordo ainda, né? Então aquilo vai causando ali constrangimentos que você não quer passar. Você acha que todo mundo que você encontrar do passado
falando. Meu, você tá na fila de um banco e de repente você vê um ex-namorado seu, da época que você tinha 18 anos e agora você com 35, né, com um corpo totalmente diferente, você bate o olho e tem gente que tem uma genética que a pessoa tem o mesmo corpo a vida inteira. Às vezes a cara da pessoa tá destruída, né? Ali nem cimento resolve, mas o corpo da pessoa, ela tem aquele físico ali que passou pela vida inteira. E isso, mano, por mais que a pessoa seja horrorosa de cara, meu, falou do corpo, a gente dá a gente fica meio inseguro, né? Então, imagina o desespero, você quer sair daquela fila, você vira o rosto, você joga um fone de ouvido, você bota uma touca. Meu, você sempre vai procurar alguma coisa pra fazer. E isso é horrível, assim, né? Horrível. Então, por que eu trago essa reflexão, né? Porque, assim, gente, meu sonho, pra quem me acompanha sabe que eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tenho 7 anos que eu tô aqui. E eu não volto pro Brasil esse tempo todo. Então eu tô pretendendo ir agora. E o que acontece? Nessa situação em que eu estou, eu cheguei aqui quando eu trintei. Eu fiz meu aniversário de 30 anos no Brasil. E aí, assim, meu aniversário é em agosto, né? Então quando foi em janeiro, ali, alguns meses depois do meu aniversário de 30 anos, eu vim pros Estados Unidos. Então, essa fase das mudanças de corpo, do metabolismo que diminui, da testosterona, tudo muda, né? Eu quero muito trazer esses assuntos dessas mudanças com vocês, porque é legal a gente entender que a gente não tá sozinho e que não é, isso tá acontecendo uma coisa horrível comigo ou com o meu corpo. Não, isso faz parte do ciclo da vida de todo mundo que vai ganhando idade. E tem muita coisa boa, a gente não pode olhar só as coisas negativas, mas enfim. Então eu trintei aqui, né? Eu passei toda essa fase, os bugs da cabeça, a mudança de corpo. Teve ali também, um ano depois que eu tava aqui, começou a pandemia, né? Que ajudou muito. Se foi difícil pra quem é jovem, né? Eu vejo muita gente jovem falando que teve problemas aí de ansiedade, de não sei o que. Isso foi difícil pra essa galera jovem. Imagina pra gente que eu tava realmente nessa época dessa mudança, né? Então era muita informação na minha cabeça, tudo. E aí você imagina, eu mudei o meu corpo e tudo isso longe das vistas das pessoas. Porque às vezes quando você tá ali do lado, de baixo, é que nem, por exemplo, se você é gordinho e você emagrece, a pessoa que mora com você todo dia, ela não consegue ver a diferença. Ela não consegue olhar pra você e falar, nossa, você emagreceu. E aquele amigo que te veio uma vez na semana, uma semana depois ele fala assim, nossa, você deu uma emagrecida, sabe? Se você é magro, vice-versa, gente. Eu tô falando assim, basicamente, uma pessoa que tá, se eu tivesse, eu acho que lá, com contato com essas pessoas, com os meus amigos, com essas pessoas do passado, aos poucos elas teriam acompanhado essas mudanças, né? Físicas que aconteceram no meu corpo. E aí, elas não acompanharam. Então, assim, imagina, eu 7 anos depois voltar, consigo nem falar. Vocês entendem? Dá uma trava aqui, porque eu fico pensando, será que eu vou ter essa sensação da fila do banco que eu expliquei aqui? Será que vem isso? Eu não quero sentir isso. Pode ser que não, porque lembra que eu comecei falando pra vocês? Mudou. Hoje em dia, eu liguei muito foda-se. O que importa é eu, primeiramente eu, segundamente eu, terceiramente eu. Vai ser sempre assim, né? A idade trouxe esse olhar pra mim mesmo, me ajudou eu ter esse olhar pra mim mesmo e abrir mão da opinião alheia, de não me importar, de que a pessoa pensa, fala mais sobre ela do que sobre mim. A gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Mas eu tô falando de não ver essas pessoas há 7 anos, eu tô falando de uma ansiedade, porque eu sei que tá chegando a época disso acontecer, e aí de repente de você achar que você se curou, que você se livrou dessas amarras, e de repente eu chegar lá e me ver nessas amarras, então eu não quero me ver nessas amarras, sabe? Eu quero ser essa pessoa que eu sou hoje, porque, gente, hoje, graças a Deus, eu consigo... Graças a Deus também, muitas pessoas que fazem parte da minha vida antiga, e tanto as pessoas que me conheceram já aqui, elas têm uma opinião muito semelhante entre elas sobre mim, quando elas veem minhas fotos do passado. Todas falam, nossa, eu prefiro você agora, você tá muito melhor assim. E eu acho que isso me ajudou a construir de que, por que eu tô querendo me amarrar num corpo do passado, sendo que no passado eu nem era feliz com esse corpo, e agora eu
consigo olhar no espelho. Gente, assim, eu tenho uma aceitação comigo muito diferente, assim. Eu quero, claro que eu quero ter uma vida mais saudável, um corpo mais atraente, mas pra mim mesmo, sabe? Hoje eu consigo me olhar no espelho, eu consigo curtir, eu amo o meu rosto, eu amo minha pele, eu amo o cuidado que eu tenho comigo, eu gosto de ver meus dentes, eu tenho uma aceitação com o meu cabelo. Cara, chegou, vocês não têm noção, depois de 30 e tantos anos da minha vida, eu consegui falar, não vou passar um alisante, não vou fazer uma progressiva, e assumir que, olha, eu tenho esse cabelo cacheado aqui, que não tem jeito, que não se comporta, né? Que não me obedece, mas tá lindo. E tipo assim, e aí quando você vai assumindo algumas formas suas, você vê que as pessoas, elas te aceitam mais também. É legal isso. Tem muita gente que fala, meu, nossa, que legal, você tá muito melhor assim. Mas sempre vai ter aquele que vai julgar, aquele que vai querer ser o do contra. E eu acho que essa pessoa é o invejoso. É aquele que tá com medo, porque fala assim, nossa, caramba, ficou legal, hein? Ficou bom. Então é isso, um episódiozinho assim sobre aceitação, mas também com um pingo de ansiedade. Quem são essas pessoas? Quem é essa galera? Mas assim, eu acho que o que tá me acalmando também é porque essas pessoas que estão lá no Brasil que não me vê há 7 anos, elas também podem pensar isso da mesma forma, né? Então pra que ficar segurando uma ansiedade? Só vamos. Gente, eu tô muito ansioso. Quando chegar o momento, quero contar pra vocês, quero compartilhar o antes e o depois dessa experiência. Eu tô com muita saudade dos meus amigos, da minha família, da minha terra. Ai, eu tô até sonhando, assim, sabe? Com esse dia. De verdade. Então, super beijo. Volto aqui com episódios polêmicos aos pouquinhos. Dessa vez a frequência vai ser melhor, gente. Porque, olha, que delícia eu conversar aqui sem ter que me preocupar com a câmera. Nesse momento, posso contar aqui pra vocês. Eu tenho um espaço lá onde eu gravo o episódio. Que eu fiz um estúdio pra mim. E sabe onde eu tô gravando agora? Eu tô na minha cama. Com microfone profissional na minha... Ó, gente, isso não tem preço. Eu amei. A idade me trouxe esse conforto. Eu tô amando. Beijo, gente. Fica com Deus. Olha, se você não tá seguindo, segue aqui. Deixa uma avaliação aqui no podcast. Comenta. Indica pro teu amiguinho. Compartilha, tá? Eu tô amando ter vocês mandando mensagem pra mim. E logo eu vou trazer aqui um episódio aí comentando algumas coisas que eu recebo que eu acho que vale o episódio. Beijo, gente. Tchau.